há algum tempo atrás como escravo, agora está governando uma nação, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó estava sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a história se passa e José morre. E quando José morre, se levanta outro faraó dentro do Egito. E quando se levanta outro faraó, o diabo bota um engendramento satânico na mente dele. E ele começa a ver os hebreus a se multiplicar. Ele começa a ver os hebreus se multiplicar de uma maneira tão grande, que ele, juntamente com o diabo, arma um plano de parar aquele povo. E ele diz aos chefes daquele lugar: coloca uma servidão maior sobre a vida dele. Coloca um jugo maior para ver se a gente conseguiu deter esse povo. Mas o povo de Deus ninguém consegue deter. O povo de Deus ele tem que avançar cada dia mais. O povo de Deus, aleluia, ele tem que alcançar as suas metas e atingir os seus objetivos. E como isso acontece com a servidão, o povo não para de se multiplicar, o povo não afrouxa. Ele arma outra estratégia. E a Bíblia Sagrada diz que ele chama as parteiras do Egito e manda executar toda aquela criança nascida do sexo masculino. Se fosse menina, podia deixar viver, porque então teria um povo só do sexo feminino e não teria força para lutar se caso acontecesse alguma guerra, alguma rebelião. Mas só que Satanás falou de um lado e o Espírito Santo de Deus chegou do outro lado, dentro do coração das parteiras, e disse a elas para não fazer isso. E as parteiras, temendo a Deus, deixavam os meninos sobreviver. E o tempo se passa e os hebreus vão crescendo poderosamente dentro do Egito, porque aquele povo não era um povo comum. Aquele povo não era qualquer povo que existiu por acaso. Aquele povo foi tirado por próprio Deus, através da vida de Abraão, de dentro de Ur dos Caldeus, que disse a ele: sai da tua parentela, e eu farei de ti uma grande nação. A promessa de Deus, aleluia, ela não pode ser apagada. Se foi Deus que falou na sua vida, se prepara. Se prepara, porque, aleluia, vai acontecer. Você não sabe como vai acontecer, mas Deus está mandando te dizer que vai acontecer. Louvado seja Deus. Aleluia. E os hebreus crescem. E a aflição também cresce. Quanto mais você vai crescendo no ministério que Deus te chamou, as aflições vão aumentando. As perseguições vão aumentando. O chicote do Egito vai caindo mais sobre as suas costas. Você vai tendo que fazer mais tijolos. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas os 430 anos estão passando. Aleluia. O tempo da exaltação de Deus está chegando. Os anos estão se passando, aleluia. Até que, mediante o mandamento de Faraó de pegar o menino e lançar dentro do rio, nasce esse moço chamado Moisés. Glória a Deus. Nasce esse cidadão mediante a uma crise existencial de um povo que não pediu para vir ao mundo, mas Deus escolheu aquela nação. A mãe de Moisés viu que ele era muito formoso e escondeu por 3 meses.
Mas só que ele não podia mais manter o menino escondido. E Deus, creio eu, coloca uma ideia na cabeça dele. Quando você estiver mediante as situações difíceis, Deus vai colocar uma ideia na sua cabeça. Deus vai colocar uma ideia na sua mente. Para você poder se esquivar das dificuldades da vida. Aleluia, Deus. Deus pega o menino. A mãe de Moisés pega ele, coloca dentro de um cesto e betuma o cesto todo para não vazar água, entrar e matar aquele menino afogado. Aleluia, Deus. E com muita dor no coração, ela pega um junco e coloca o cesto em cima do junco e coloca o menino no cesto, Aleluia, Deus. sem saber se aquele menino ia voltar para a mão dela, sem saber que aquele menino ia sobreviver, com o coração partido. Ela lança o seu filho nas águas do rio Nilo, e a sua irmã vai acompanhando até onde dá, e as águas, as correntezas vai levando aquele cesto. O vento vai passando e aquele cesto vai indo. O Espírito Santo bota sua mão naquele cesto e começa a levar. Glória a Deus. Nesse momento Deus diz: esse menino não pode morrer. Esse menino é Aleluia. escolhido. Glória a Deus. Esse menino tem um chamado para uma grande obra. O Espírito Santo, com o manto sagrado, reveste a vida de Moisés, Glória. até que ele chega à mão do palácio de Faraó. E a primeira coisa que a filha de Faraó faz quando encontra o menino é procurar uma mulher hebreia para amamentar ele, até ele desmandar. E por incrível que pareça, qual foi a pessoa que amamentou Moisés? Meu Deus. A sua mãe. Glória, glória. A própria mãe dele amamentou ele, queridos. Glória. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Está entendendo, aleluia, o mistério da palavra? A própria mãe dele alimenta ele, até que o menino desmama e volta para o palácio do Egito. Ele volta para dentro do palácio do Egito e é ensinado, além da cultura egípcia. Glória. Mas ele foi crescendo com a mãe, e a mãe dele explicando para ele que os pais dela tinham um Deus com D maiúsculo, um Deus invisível, Glória, glória a Deus. que chamou Abraão da calada de uma noite Aleluia, meu Deus. e mandou ele se afastar da sua parentela para o chamado dele. Há momento que a gente tem que se afastar de tudo para o chamado de Deus se concretizar em nossas vidas. É, Deus, aleluia. Porque, aleluia, se não tivermos atitude, se não tivermos disposição e coragem para abandonar aquilo que nos prende, aquilo que prende o nosso espírito, de se abrir e receber o que Deus tem para nós, as coisas não funcionam. E Moisés é ensinado, aleluia, nesse caminho, não sei até que idade, mas chega um momento que ele vai treinado para a casa de Faraó, sabendo, aleluia, que os pais dele tinham Deus, só um Deus, o Deus que criou os céus e a terra e tudo o que há. Mas dentro do Egito veio outra cultura na vida de Moisés, porque no Egito eles adoravam tudo quanto era tipo de Deus. Cada Deus do Egito tinha um templo. Moisés é ensinado como um príncipe do Egito na cultura
do Egito. E Deus está olhando do céu. Louvado seja Deus. Até que chega um dia que Deus permite a ocasião de Moisés, vendo um dos seus irmãos de sangue ser afligido no chicote de Faraó. Moisés mata um egípcio. E agora ele tem que fugir para o deserto. Sempre o deserto. Sempre o deserto, lugar de preparação. Sempre o deserto, lugar de intimidade com Deus. Sempre no deserto que Deus quer se revelar para ti. Ele passa 40 anos no deserto. E ele conhece as filhas de um homem chamado Jefté. Se casa com uma delas. Tem filhos. Até que um dia ele está pastoreando as ovelhas de Jefté. E ele passa por uma montanha alta. Uma montanha esquisita. Uma montanha que toda noite tinha tremor. Uma montanha que toda noite um clarão se acendia lá em cima. E durante o dia, uma coluna de uma fumaça aparecia naquele lugar. E a curiosidade toma conta do coração de Moisés. Ele disse: eu vou subir. Eu vou subir lá em cima para ver o que é que está acontecendo. E Moisés sobe com o seu cajado. Eu não sei quanto tempo ele levou para subir aquela montanha. Porque diz os estudiosos e aqueles que já viajaram para aquele deserto, que é gigantesco a montanha. Que pessoas que foram fazer campanha lá duraram até um dia e meio subindo aquele lugar. Porque é cansativo, dá sede, fome. E Moisés sobe sem nada, só com o seu cajado na mão. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Ele sobe. Quando chega no cume da montanha, lá está o mistério. Uma simples sarça. Uma planta simples. Elaborando fogo. Uma planta em chamas. E não se consumia, pastor. Porque o fogo de Deus, ele consome o inferno. Se o diabo se botar na frente de você, aleluia, Deus vai fazer sair fogo de sua boca para detoná-lo. Aleluia. Louvado seja Deus. Profetiza, gente. Quando tiver fumaça na frente, tudo nublado, profetiza. Porque as palavras que Deus coloca em sua boca tem poder. Tem poder. O nome, aleluia, desse poder se chama Yeshua HaMashiach. Louvado seja Deus. É o Deus de Israel. É o Messias que veio para salvar o mundo. É o Messias que morreu, aleluia, na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia. Foi dentro das catapultas do inferno e disse: está aqui a chave. Aleluia. Porque chegou o momento de a minha igreja ter poder para destruir o inferno. A curiosidade que foi despertada de Moisés foi muito forte, que ele foi se aproximando e Deus disse: epa, primeiro tira a sandália dos seus pés. Tira a sandália dos pés, meu crente, quando entrar aqui dentro da igreja. Aleluia, sandália espiritual. Não é para você chegar lá fora, arrancar seu sapato, entrar descalço e sujar todo o seu pé. É a sandália espiritual. Porque sem a sandália,
você se santifique. E Deus disse, mas a terra que você pisa é santa. Tira a sandália. Louvado seja o nome de Jesus.